Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, quarta-feira, 1º de fevereiro, 15 horas, e a gente começa aqui a entrevista mensal com o professor Alisson Leandro Mascaro. Tudo bem, Alisson? Querido Leonardo, boa tarde, é uma alegria muito grande voltar a falar a você, a todas e todos da TV 247, nessas entrevistas mensais, para mim tão especiais, já com um mês de governo Lula, agora, no dia de hoje, se completando o mês, é uma alegria voltar a falar ao nosso público. Deixa eu mandar um grande abraço, Alisson. A gente falava aqui nos bastidores, né? A nossa comunidade aí do interior de São Paulo, eu soube que você fez lançamentos de livros, então queria agradecer muito a Paula Canhadas, Paula Eduarda Canhadas, que fez uma caravana. Ela teve aonde? Em Ribeirão ou Rio Claro? Onde que foi o lançamento? Eu fiz o evento de ontem em Catanduva e a Paula saiu de Rio Preto com toda uma turma para Catanduva. Muito legal. Quem mais que você conheceu aqui da comunidade? Uma turma muito boa da comunidade, Leonardo. Em Ribeirão Preto fiz eventos na sexta e no sábado, eventos que foram, inclusive, realizados na rua, na calçada e na rua, porque não couberam as pessoas na livraria. Então, uma comunidade muito especial, doutor Eurico Arruda e tanta gente boa de Ribeirão Preto, mas também Catanduva, na noite de hoje, gente para fora do auditório da Prefeitura de Catanduva, de tanta gente que havia, gente de Rio Preto, Barretos, e toda a região que acorreu ontem a Catanduva. Que alegria ver a comunidade 247 junto conosco. Muito bom. Mandar um grande abraço, então, para o doutor Eurico Arruda, esteve sempre muito presente junto conosco aqui na discussão, principalmente na época da Covid, mas ele está sempre, sempre aqui no 247, grande amigo. Deixa eu agradecer a Edivânia, que se tornou assinante também. Leonardo Godoy está dizendo, muito boa tarde, excelente começar o mês com mais uma aula do professor Alisson Mascaro, né? E aqui, ó, já tem convites aqui, ó. Venha fazer o lançamento em Recife ou João Pessoa. Na verdade, tem que fazer nas duas, né? Porque você faz em Recife, estica para João Pessoa, faz em João Pessoa, estica para Recife, né? E só para dizer, Leonardo, querido, esta semana comecei a trajetória dos eventos de 2023, lançamento do Crítica do Fascismo, inclusive. Comecei pelo interior de São Paulo, mas semana que vem no Espírito Santo, então, comunidade capixaba, semana que vem estou lá. E na outra semana começo o Nordeste, com Feira de Santana e Salvador. Então, Bahia na próxima semana. E depois, com certeza, Pernambuco, Paraíba e os demais estados. Muito bom, Alisson. E esses lançamentos vão ser lançamentos palestra também, como aquele que você fez em São Paulo? Sim, via de regra eles estão sendo palestras, então uma fala minha e um encontro de reflexão com todo o público e logo em seguida a sessão de autógrafos. Assim está sendo. Bom, então já alinhando aqui, sempre que for possível filmar para eventual retransmissão, estamos aí à disposição aqui na TV. Que alegria. 247. Bom, a gente combinou, Alisson, de falar nesse dia, 1º de fevereiro, fazer um balanço sobre o primeiro mês do governo do presidente Lula. Eu queria começar, inclusive, trazendo um vídeo do próprio Lula falando sobre os seus 30 primeiros dias. Vamos ouvir. Meus queridos amigos e amigas, hoje está completando 30 dias que nós tomamos posse na presidência da República desse país. Mas é importante lembrar para você que 30 dias de muito trabalho, mas a verdade é que nós estamos começando a governar mesmo a partir do dia 24, que foi quando nós começamos a montar praticamente todos os ministérios. Ainda tem ministério que tem cargos para ser ocupado, mas vocês podem ter certeza que as coisas vão acontecer da forma mais extraordinária possível. Eu posso dizer para vocês que depois de todas as dificuldades que nós vimos na transição, depois de todo o desmonte que foi feito pelo ex-presidente, nós vamos reconstruir esse país. A gente vai melhorar a qualidade da saúde do nosso povo, a gente vai melhorar a quantidade de salário do nosso povo, a gente vai tratar o povo com muito mais dignidade, decência e respeito. Eu tenho certeza que o Brasil vai voltar a crescer. Eu tenho recebido e tenho conversado com muita gente, ou seja, está todo mundo otimista. E eu sou mais otimista dos brasileiros. Pode ficar tranquilos, amigos e amigas, companheiros e companheiras, que esse Brasil está entrando nos eixos. A democracia está fazendo você voltar a sorrir, você voltar a acreditar. E eu posso dizer para vocês, acreditem, porque vai acontecer. A nossa vida vai melhorar. É só esperar um pouco que vocês vão ver as coisas começarem a acontecer no nosso querido Brasil. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram, muito obrigado pela solidariedade. Eu ainda quero dizer para vocês, um pouco de paciência faz com que a gente vá colher
as melhores maçãs, as melhores jabuticabas, as melhores laranjas e, por que não dizer, a gente vai colher os melhores dias que nós vamos viver nesse país. Um beijo no coração de cada um de vocês. Volto a falar com vocês daqui a um mês para dizer como é que está o Brasil. É isso aí, balanço de um mês feito pelo próprio presidente. Vamos colher as melhores maçãs jabuticabas, como diz o presidente. A Ana Petri está dizendo sim. Diga, Alisson. É muito bonito ver esta fala, né, de um mês. Em especial, querido Leonardo e queridos que me acompanham, porque algumas questões que eram tidas por naturais e óbvias nos últimos tempos revelaram que assim não são. O que eu quero dizer com isso? Observemos nós o contraste de qualidade de liderança política entre o dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro. É algo espantoso, como da água e o vinho. A noção de responsabilidade, a envergadura de estadista, estas dimensões que parecem banais e parecem naturais, isto se revela o quanto esta qualidade, eu diria mesmo, de algumas lideranças históricas da esquerda do Brasil, o presidente Lula sendo a mais destacada dessas lideranças, o quanto isso é altamente contrastante com a ignomínia, com a vergonha, com a desqualificação em termos de capacidade, em termos de meios, recursos, eu diria, existenciais, culturais, daquilo que é a direita e a extrema-direita. Então, de primeiro plano, dizer aqui da alegria em vermos esse contraste e observarmos que, historicamente, o presidente Lula tem uma trajetória de 2 mandatos presidenciais, mas toda uma liderança da esquerda do Brasil desde a década de 80, e o quanto isto o calejou, o quanto isto possibilitou que ele tivesse um trato de estadista que pouca gente tem. É claro, não se limita apenas ao campo de elementos de esquerda, é mais notório isso na esquerda. Alguns elementos da direita o tiveram, ainda que fosse quase que em grande parte para desestabilizar o país. Estou dizendo aqui que Fernando Henrique Cardoso, no que tange a trato cotidiano, tinha também esse trato, isso é inegável, mas também veio da esquerda, veio de um ambiente originalmente que tinha uma pretensão de fala em favor do interesse do povo. Então, esta ambiência me parece que é muito importante, porque sempre que se vai dizer a respeito das lutas que temos que fazer e das contradições e insuficiências mesmo da luta atual, nós precisamos lembrar, no entanto, que não é tão fácil encontrar pessoas que tenham um tal traquejo pessoal, tenham uma tal formação que faça com que este interesse político geral se sobreponha, venha acima da sua própria trajetória individual. Então, é uma maturidade psíquica que nós vemos poucas vezes. Inclusive, estou dizendo aqui para você que me acompanha, porque é necessário que eduquemos uma geração. Muita gente, inclusive, na internet, nas redes sociais, vomita imediatamente o seu interesse individual, a sua narrativa microcósmica pessoal. E observemos nós o presidente Lula, que passou por uma história, inclusive, de perseguição atroz nos últimos anos, que foi preso injustamente, que foi preso de uma forma absurda e que não coloca em primeiro plano, na sua fala, a sua dor. Pelo contrário, coloca em primeiro plano um horizonte. Então, está dizendo por aí que a vida vai melhorar, está levando uma fala pública. E isto é fundamental para nós. Estes aprendizados históricos nos revelam, inclusive, que a personalidade de liderança, ela não é aquela que olha para o espelho e fala para si própria. E como nós vivemos num tempo profundamente narcísico, a sociedade do narcisismo, dizia Christopher Lasch, nós precisamos também educar a nossa gente, que é exatamente essa educação de saber falar de si próprio, saber falar da sua experiência, mas também saber conduzir a sociedade. E isso, nesse sentido, é notável no presidente Lula, inclusive abrindo o ano judiciário, ele que foi a maior vítima do judiciário e que falou para frente em relação ao judiciário, pensou no horizonte futuro e foi capaz, inclusive, de fazer elogios ao judiciário. Então,
que eu estou dizendo aqui é que esta experiência, ela não é pouca, ela não é algo banal, tanto não é banal que falta muita gente, enfim, até mesmo gente que tinha um traquejo, eu diria, público, não tão tosco quanto desse último mandatário, eu estou falando agora do penúltimo, o do golpe, vocês já sabem quem é, mas também não tem envergadura suficiente para pensar para frente. Tem até um protocolo, fala em mesóclise e coisa mais, mas não é suficiente, não é liderança estadista de levar o país para frente. Alisson, é importante você ter lembrado sobre Michel Temer. Hoje de manhã eu entrevistei, e já convido todo mundo a assistir, a entrevista com o professor Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília, sobre um ponto que eu vou te colocar, que é a importância de classificar o golpe contra Dilma como golpe, né, que foi um dos pontos marcantes aí desse primeiro mês também. Quero agradecer a Cláudia Barrella, dizendo boa tarde, Léo, professor Mascaro, como é bom voltar a ter um presidente da República. Alisson, você que retratou tão bem, né, no crise golpe, o golpe contra Dilma, o que ele representava no processo político, e você fala também agora sobre o papel do presidente Lula nessa abertura do ano judiciário, você considera importante que o presidente Lula tenha chamado o golpe de Estado de 2016 de golpe, a despeito da gritaria que se viu depois nos meios de comunicação, enfim? Sim, muito importante, querido Leonardo. Eu escrevi em 2018 Crise e Golpe. Eu publiquei esse livro às vésperas da eleição que levou ao poder Jair Bolsonaro. E escrevi com todas as tintas, com todas as letras, que o que se passou no Brasil foi um processo golpista. Expliquei por que se podia chamar de golpe, se pode chamar de golpe, dado que não é todo golpe que é golpe militar com um tanque na frente da praça pública. Há golpes das mais variadas formas, e este foi um tipo de golpe, como outros houve em tantos países, em tantos tempos históricos passados. Pois bem, este livro, inclusive, tive notícia outro dia, querido Leonardo, de que Crise e Golpe, que é um livro que sempre está sendo comentado e sempre falado pelo público, mas semana passada ele teve uma proeminência muito grande, porque o golpista falou que não foi golpe. Então, o assunto golpe voltou. Enfim, ele estava relativamente esquecido e, de repente, ele voltou. É fundamental que se fale que foi golpe. Inclusive, eu falei muito aqui na TV 247 ano passado, que era necessário que nós mobilizássemos o povo e a massa para entender o que se passou no Brasil. Foi muito pouco o que se falou em termos de esquerda sobre o movimento passado do golpe. Então, é tão pouco que, eventualmente, quando o presidente Lula fala a esse respeito, nós ficamos até aqui destacando essa fala, porque não foi muito frequente. Tentou-se, de alguma maneira, fazer uma composição sem que se lembrasse dessas dores do passado. Mas aí vai uma questão decisiva. Esta não é uma dor somente de um indivíduo. Esta é uma dor pública. Este é um sofrimento social. Ele precisa ser narrado, falado, ensinado e disputado socialmente. Porque a nossa gente, a nossa massa, se duvidar, precisa jogar nas buscas de procura de internet para saber o que foi o golpe de 2016. Porque um jovem que hoje tenha 18 anos de idade, 16 para 23, estamos há 7 anos, ele tinha lá 11 anos, então ele não sabe direito quem foi Michel Temer, vejamos nós, coisa que para nós parece muito recente, mas para um adolescente ele não tem notícia de quem foi Michel Temer, é capaz dele jogar num site de ferramenta de procura para saber quem foi essa pessoa. Já houve aí quem dissesse que tem muita molecada jogando na internet para saber quem foi Dilma Rousseff, porque essa gente não sabe quem foi Dilma Rousseff. Então, estou dizendo, se nós não mobilizamos a sociedade ideologicamente, a gente perde tudo. Então, é fundamental que tenha sido falado de golpe, mas é fundamental que se fale 500 mil vezes mais. Uma vez só já foi suficiente para despertar um vampirinho que estava pendurado num fio, ele saiu voando para dizer que não foi golpe. É uma figura aqui que estou usando de retórica. Mas, eventualmente, senhoras e senhores, é fundamental que nós eduquemos a sociedade sobre o processo de politização e do que se passou historicamente. Alisson, e como é que você interpreta o mal-estar entre os setores da imprensa corporativa, de todos aqueles que foram sócios desse processo golpista? Por que para eles é uma batalha tão importante manter a mentira histórica e não aceitar a verdade histórica? Leonardo, eu vejo isto de um modo relativamente peculiar.
Não me parece que a resistência desta imprensa mercantil, empresarial, hoje, esteja de igual nível daquela resistência que se deu há 3 ou 4 anos, quando o golpe aconteceu. Há 4 anos era impossível sequer falar sobre golpe como uma hipótese que devesse ser combatida. Já não se aguenta mais, já perdeu esta imprensa empresarial os meios de bloquear o assunto. Agora essa imprensa é obrigada a tratar que alguém fala sobre golpe e dizer que golpe não foi. Antigamente era a omissão. Ela simplesmente blindava o assunto golpe que nunca vinha à tona. Então o que estou dizendo é que é efetivamente um certo ganho esse de dizer que já está pela imprensa empresarial e ela tem que defender. Eu diria ainda mais, meu querido Leonardo, queridas e queridos que me acompanham, nós precisamos começar já a imaginar que não se deve simplesmente sofrer e chorar a imprensa empresarial que não aceita que golpe seja chamado de golpe. Muito pelo contrário, já é chegado o momento no qual nós não temos um mês para desperdiçar. Nós temos que ter um fortalecimento enorme dos mecanismos de comunicação popular para que daqui 6 meses essa gente da dita imprensa comercial ou empresarial, essa gente então se sinta escanteada dizendo: minha interpretação é minoritária, eu que sou defensor do banco, do latifúndio ou dos mais, digo que não foi golpe, mas a imprensa popular, os meios aqui ditos até agora alternativos de acesso ao povo, eles poderão fazer a narrativa da maioria. Então, o fundamental para pegar desse aspecto é que não dá apenas para tentar fazer acordo com esta imprensa majoritária, imaginando que um dia ela dará o braço a torcer. Ela não dá. Ela, ainda que fraquejada, ela não dará o braço a torcer. O que resta, então? Constituir forte expressão da comunicação popular. Esse é o caminho a partir de agora. Alisson, hoje, ainda insistindo no tema que a gente falava com o Luiz Felipe Miguel, eu queria te fazer essa pergunta também como intelectual, escritor, acadêmico, enfim. Pode-se dizer que é um consenso entre os pesquisadores, cientistas, acadêmicos, de que o golpe de Estado foi um golpe de Estado? O Luiz fala assim, olha, não se encontra um jurista, cientista político, historiador sério que classifique o golpe de 2016 como impeachment. Você concordaria com essa colocação? Sim, claro, nos termos gerais da disputa, inclusive entre a ambiência intelectual, é claro que houve um esgarçamento social e político e institucional enorme nos últimos anos. A firula, eu diria que a filigrana que pode existir, mas aí não é esta de disputa de golpistas versus os que se opõem ao golpe, é outra questão, é identificar que movimento é esse a que se chama, no vulgo de golpe, que se pode e se deve chamar de golpe, mas que movimento é esse? Se esse movimento esgarçou totalmente as instituições que antes havia, se alijou totalmente os espaços políticos do poder, e aí sim, essa resposta vem mitigada dizendo: havia uma direita que estava com o PT no governo, essa direita e o PT naquele tempo foram golpeados, mas essa mesma direita é que tomou o poder. Então, o que eu diria aqui é que existem contradições nessa marcha golpista, mas isso não representa, nesse processo interno, algo que diga assim: não houve golpe porque, eventualmente, uma figura que estava lá continuou para cá e depois passou para o outro lado. Vejamos aí um tal Ricardo Barros, do Paraná, que estava no governo Lula, no governo Dilma, passou para o governo Temer, passou para o governo Bolsonaro. Este tal Ciro Nogueira, que estava antes, continuou e continuou posteriormente. Tem gente que olha para isso e diga: olha, não é bem um golpe, porque algumas figuras permanecem, algumas instâncias ficam como tais. Sim, não estou dizendo, agora estou tratando no campo interno da esquerda, não estou dizendo que o golpe foi porque havia uma potência revolucionária mobilizada por uma potência de extrema-direita. Não é isso. Havia uma certa amarra de coesão social, política e institucional contraditória, e esta coesão foi desfeita em favor de outra. E essa outra não quer dizer que totalmente era distinta da anterior. Estou dando esta filigrana, inclusive, porque há leituras dentro da esquerda que dizem que este golpe não foi uma total hecatombe no período para chegar para o outro. Meu próprio livro, Crise e Golpe,
diz que o padrão de 1964, que é da ditadura militar, ele não foi suplantado totalmente com 1988, a Constituição, de tal sorte que ele continua na base social o mesmo até hoje. Então, eu próprio que falo e fui aquele que chamou a público o nome golpe para que aconteceu, não estou dizendo que o golpe foi um desmonte total de uma situação para chegar a outra. Havia uma base que continuava igual, e continua igual até hoje. E essa é a preocupação, porque em continuando igual, golpes e golpes e golpes advirão. Então, o que estou dizendo é que o fundamental para nós não é a filigrana do entendimento de que tipo de golpe é este, mas de que houve um processo golpista, e isso para nós é fundamental. Isso já nos dá um escudo contra esses jornalistas de direita ou da imprensa mercantil que dizem que tudo foi em brancas nuvens simplesmente porque foi chancelado pela maioria do Congresso Nacional. Alisson, quando o presidente Lula faz essa demarcação de território, quando ele chega e fala assim, Michel Temer, golpista, destruiu o que foi feito nos últimos 13 anos, né? A destruição começou com Temer e seguiu com Bolsonaro. O que isso significa para um governo como o dele, que está começando, a gente falou dos primeiros 30 dias, mas que tem na sua composição de frente ampla figuras que apoiaram um processo golpista? O Lula está demarcando que ele vai liderar um processo de transformação, que ele vai questionar a chamada ponte para o futuro, ele vai questionar o neoliberalismo. Por que é importante fazer essa demarcação e o que isso indica para o futuro? Eu vejo que o quadro, agora já começando a tratar do nosso ambiente específico da evolução da situação política dos dias atuais. Eu vejo que este processo que se desenrola no Brasil a partir do terceiro governo Lula, ele se apresenta como um processo contraditório. E o que é a contradição nesses termos? Temos aqui uma espécie de coesão, de um ajuntamento de disputas, interesses, lutas e forças os mais variados, enfim, toda uma dimensão de questões muito improvavelmente coadunadas, muito provavelmente incoerentes, mas temos aqui uma espécie de arbítrio do presidente Lula em favor, ora da direita, em favor, ora da esquerda, em favor, ora de uma puxada para frente, em favor de um freio de vez em quando. Então, me parece que temos já aqui anunciado, e com um mês já vai se revelando, é que existem variadas, eu diria, moldagens que não levam a uma linha de coerência, mas levam a uma linha de situação, de tática, de acomodação. E então, quando se dá aqui uma fala de que golpe foi golpe, ao mesmo tempo se tem um conjunto de outras falas que tenta contemporizar tudo isso, que tenta falar que o governo é para pacificação, não é para o esgarçamento, de tal modo que aqui nós não temos, provavelmente, uma linha condutora, inclusive na disputa ideológica. Não me é surpreendente que daqui a um mês, se pressionado for muito pela direita, o presidente Lula vá dizer que águas passadas não movem moinho e que, portanto, assunto de golpe não é mais assunto para ser tratado. Ou seja, a dimensão aqui é muito variável conforme as circunstâncias. Por isso que, inclusive, eu falei muito sobre isso ano passado, 2022, a disputa eleitoral praticamente não falou a palavra golpe. Não se falava na disputa da esquerda de 2022. Então, foi uma ausência profundamente notada e que agora, pontualmente, foi dita. E eu não sei nem se esta fala de agora, ela foi, inclusive, numa intenção muito direta de fazer uma espécie de mudança de linha política, ou se foi também um acaso, enfim, porque esse acaso de chamar golpe de golpe, desculpe aqui lembrar, e o povo vai aqui, inclusive, dar risada com isso, até o golpista falou golpe em alguma ocasião. Até Michel Temer, um dia, sendo entrevistado, disse, então, golpe que eu dei, uma coisa assim. Quer dizer, essa palavra sai muito frequentemente. Então, não sei se essa palavra saiu aqui de modo sintomal do presidente Lula, ou se foi deliberado que ele falasse golpe. O fato é que falou. Então, já isto é bom, já isto revela aqui um elemento, eu diria, de pronúncia ideológica. O fato que não existe até agora é um guia de luta ideológica que explica o que se passou nos últimos anos de modo concreto, material, de modo rigoroso. Até agora, o assunto é, o governo será melhor, então a vida nossa será uma vida mais bem instrumentada do que foi antes. Ou seja, vocês passaram fome, eu prometo picanha e filé e cerveja. Então, o que estou dizendo é que, por enquanto, ainda a promessa é do resultado. A própria fala que o querido Leonardo passou agora há pouco do presidente Lula,
ela aponta mais para bons resultados que advirão do governo do que propriamente para a mobilização política e ideológica. Então, a fala do golpe foi uma fala de mobilização ideológica, sim, tem um resultado ideológico, mas, via de regra, o que se anuncia é um bom governo para que as pessoas vivam bem, e aí mora o perigo. Mas, olha, interessante o que você fala, porque a gente rodou, para quem chegou agora, é importante depois voltar e assistir o vídeo do presidente Lula. O que ele está dizendo, basicamente, é assim, olha, gente, vamos ter um pouquinho de paciência que eu vou entregar melhores condições de vida. É como se ele dissesse o seguinte, eu vou arrancar dessa mesma elite golpista que fez o golpe de 2016 algumas concessões, não vou dizer migalhas, né, porque não são propriamente migalhas, mas uma melhoria material. E você acha que essa estratégia ela é muito modesta, cautelosa, diante do que o momento histórico exige do Brasil? Leonardo, querido, não é nem modesta a questão, porque poderia-se dizer que uma luta modesta, alcançando um resultado modesto, entregou um efetivo resultado à sociedade. A questão é de outro nível. A forma da luta é o problema central neste movimento. Por quê? Porque esta forma pela qual todos os grandes líderes, as lideranças de esquerda do Brasil e do mundo pensam a política nos últimos 50 anos, é meio século já, década de 1970 até hoje. Toda a forma pela qual a esquerda pensa a política é sempre uma forma pela qual ela crê que melhorará a entrega de serviços ditas políticas públicas para o povo. Então, é sempre uma entrega de resultados. E isto, eventualmente, é factível, porque observamos nós, um governo de tanto descalabro quanto este que acabou em 31 de dezembro, ele não tem nem o que entregar. Ele entrega morte, genocídio, Yanomamis, a situação de quase 1 milhão de mortos pela Covid, etc. e tal. E, obviamente, um governo minimamente ajambrado, minimamente instrumentado, minimamente apetrechado, ele entrega políticas públicas. Não vou dizer que entrega bem demais, mas entrega efetivamente algum grau de políticas públicas. Inclusive o PT tem um tal grau de coesão de quadros, de elementos de políticas públicas, que em um mês reestrutura um governo e sempre tem gente boa para todas as áreas desse governo. Se a área é dada, inclusive, para a gente de esquerda, porque metade do governo é dado para a direita, mas se a área é dada para a esquerda, alguma coisa de boa sai daí, uma política pública boa. Enfim, imaginemos nós os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa. Só de quem era presidente antes para quem é presidente agora já é uma melhoria enorme. Enfim, a gente sai de um mundo de descalabro para um de boas políticas. Então, o que estou dizendo é que uma entrega alguma há, não tenho dúvida quanto a isso. Melhor que o Bolsonaro é um governo desse. A pergunta central não é essa. A pergunta é, nós temos uma contradição da reprodução do capitalismo mundial, nós temos uma crise do capitalismo mundial que faz com que, inclusive, os instrumentos que o presidente Lula tenha à mão nesse terceiro mandato sejam distintos dos instrumentos do primeiro mandato e do segundo mandato. Ou seja, só vivendo do jeito que se viveu, fazendo acordo aqui, coesão ali, tocando o barco conforme o vento batendo a favor, naquele tempo se conseguiu X, que não foi suficiente, inclusive, para fazer com que o povo ficasse plenamente do lado do governo Lula. Tanto é que em 2018 o povo preferiu Bolsonaro, fazendo isso. Provavelmente agora, o vento a favor do governo Lula é metade disso, se não for menos. Ou seja, não tem mais Petrobras como tinha antigamente, não tem Eletrobras para fazer política de preço de eletricidade, não tem uma série de coisas que foram desmontadas pelos governos golpistas. Então, o braço da ação para entregar serviço e política pública está menor. A crise do capitalismo mundial está maior. A pressão dos Estados Unidos está muito maior do que estava na década de 2000, ou então começo de 2010. Ou seja, os instrumentais para entregar picanha e cerveja são muito menores hoje. Como o governo ainda continua na fala de entregar coisas, de boas políticas públicas, picanha e cerveja, está prometendo para o povo. O povo está ideologicamente constituído e mantido e sustentado todo dia pela direita e pela extrema-direita. Então, o WhatsApp não parou. Continua a mesma estrutura do povo contra a esquerda. E a esquerda está prometendo picanha e cerveja. O que eu estou dizendo é que entregará menos picanha e cerveja, provavelmente, do que entregou lá. Se lá já não foi suficiente.
para o povo concordar em manter a esquerda contra a direita. O povo bateu palma para tirar a Dilma Rousseff. O povo escolheu Bolsonaro a Haddad. E agora, faz 3 meses, o povo escolheu Lula a Bolsonaro por 1,5%, quase 2% de diferença. Eu estou dizendo que é muito perigoso esta estratégia de não politizar as massas e de entregar boas políticas públicas, porque na hora que houver uma crise e estas políticas públicas não puderem ser entregues, não sobra nada e o povo inteiro, então, abraça com gosto, mais uma vez, a extrema-direita. Aqui você já respondeu a pergunta do Ângelo Ester, né, dizendo: o bolsonarismo / extrema-direita tem força suficiente para sabotar o governo Lula e retornar ao poder? Se sim, como combater? Alisson, antes de passar, eu vejo um certo recuo, pelo menos aparente, do bolsonarismo, né? Depois do 8 de janeiro, prisões, tal, as camisas amarelas estão meio que desaparecidas. Bolsonaro está prolongando a sua fuga nos Estados Unidos, mas como você falou, o subterrâneo está correndo solto, WhatsApp, etc. e tal. Você vê uma possibilidade real de sabotar, e hoje é um dia importante também, porque tem a eleição para as mesas da Câmara, do Senado, eventualmente eles podem conseguir eleger o Rogério Marinho, né? Então, eu queria te pedir só para aprofundar um pouco mais nessa questão colocada pelo Ângelo. Uma das questões decisivas que organizam o sistema social é que a sociedade capitalista, não importa o país que seja, qualquer sociedade capitalista, ela opera a política, via de regra, como reação ao potencial de transformação. Então, observemos nós. O reacionarismo, que para nós é uma espécie de esdrúxula posição extremada, eu diria que é o contrário. O reacionarismo é a regra da vida social. Por quê? Porque quem tem um carro e uma casa tenta reagir à possibilidade de que alguém também tenha um carro e uma casa, ou de que ele perca o carro e a casa. Então, a vida vivida de modo cauteloso, reacionário, reagindo a mudanças, é a vida padrão do capitalismo, do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, de Portugal, da Inglaterra, da Finlândia, de onde quer que seja. O que estou dizendo é que a estrutura de ter da propriedade privada faz com que a ideologia material, prática, da relação entre as pessoas seja uma ideologia de reação, não seja uma ideologia de pensamento esperançoso, todos vão comer. Pelo contrário, é uma sociedade demarcada pela diferença. Ninguém quer sair da sua diferença relativa e perder status em face do outro. Portanto, é uma espécie de quadratura do círculo, aquela ação que é da esquerda institucional, liberal ou reformista. Por que é uma espécie de quadratura do círculo? O que é aqui quadratura do círculo? Uma coisa impossível de acontecer. É impossível de acontecer uma coisa como tal, porque, via de regra, quando nós estamos tentando melhorar, incrementar a sociedade para que a divisão social seja menor, todos os grupos que perdem status relativo se juntam para combater os que se levantam. De tal modo que, em toda a sociedade do mundo, uma expressiva parcela das pessoas só tem uma posição política, que as orienta de ponta a ponta: ser contra qualquer coisa que pareça ser de esquerda. Portanto, ser anti-esquerdista é o unificador material da posição de mundo de uma expressiva parcela das populações nas sociedades capitalistas. Então, por causa disso, essa gente que votava em Adhemar de Barros, essa gente que votava em gente da ditadura militar, votou em Paulo Maluf, essa gente que votava em Fleury, essa gente que votava em direita, essa gente que votava em Alckmin, essa gente que votava em qualquer um contra as esquerdas, também vota no Jair Bolsonaro. Então, estou dizendo que 50% da população não é só o Bolsonaro, a figura ímpar que revela esse quadro. Essa gente é estruturada para ser contra a esquerda. Não importa quem seja a esquerda, não importa o que seja a esquerda. E também não importa o que seja a direita. De Maluf para Adhemar de Barros, para Chagas Neto no Rio, para qualquer coisa possível imaginar, para o Carlos Lacerda, é tudo a mesma coisa. Alguém dirá, como é que eu posso comparar Bolsonaro com Carlos Lacerda? Se o Carlos Lacerda, infelizmente, era um intelectual da direita e o Bolsonaro provavelmente nunca leu um livro de mais de 100 páginas. Então, o que estou dizendo é que, mesmo assim, o povão vota no Carlos Lacerda ou no Bolsonaro contra qualquer coisa que seja de esquerda. Se a máquina é essa, não tem nada que está desmobilizando essa máquina. Não tem uma luta ideológica da esquerda
para mostrar a necessidade da transformação social. Se não tem essa necessidade, brota por natureza ser. Por natureza é uma brincadeira, mas eu digo, brota quase que espontaneamente que a orientação social seja contra a esquerda. E, inclusive, a direita cultiva de modo explícito que é preciso ser contra a esquerda, que é preciso ser de direita. A esquerda fica calada, entrega picanha e cerveja, de tal modo que o povo, então, pende violentamente para a direita. Nada mudou de dezembro para agora. Inclusive, essa gente que se sentiu relativamente constrangida com os atos golpistas de 8 de janeiro, eu tenho praticamente certeza que todos votarão no Bolsonaro novamente se a eleição for amanhã. Então, o que se passa aqui é um quadro no qual o principal, que é a política ser reativa contra a esquerda, nenhuma peça mudou desse quadro. Só não votarão no Bolsonaro, Alisson, porque tudo indica que o Bolsonaro terá os seus direitos políticos cassados, que é uma outra discussão que eu queria trazer para você também, que é sobre essa possibilidade, esse movimento da direita tradicional de eliminar o Bolsonaro para que a própria direita liberal possa renascer. Mas antes eu quero trazer a pergunta do Adenauer, né? Ontem foi lançado um conselho de participação social e ele fala: esse conselho está em compasso com a mobilização das massas ou deveriam estar mais ativas antes? Há casos na história em que bem-sucedida a resposta às massas, em que, acho que está um pouco confuso, bem-sucedida a resposta das massas a este estímulo. Por quê? Porque ontem, inclusive, vários líderes de mobilizações populares estavam no Palácio do Planalto. Era um ambiente mais ou menos festivo, dizendo: olha, esse palácio aqui agora a gente pode entrar. Mas não significa propriamente que esteja havendo uma mobilização de massas pelo fato de haver um conselho de participação social. Então, passo para você refletir sobre esse ponto. Prezado Adenauer, esta dimensão de espaços institucionais de ação sempre é uma dimensão muito válida, muito importante, dado que até um mês atrás não havia nada nesse sentido. Então, é altamente louvável. Mas a forma Estado é o problema, porque a forma Estado é uma forma de reprodução da sociedade capitalista. Então, se os conselhos de participação popular e social forem avançar no sentido de demarcar interesses populares contra o capital, o governo não fará o que o seu próprio conselho indicar ou recomendar, porque o governo é um governo que administra pelo capital. Não esse governo, qualquer governo do mundo administra para o capital. De tal sorte que as mudanças fundamentais não advêm das instituições que eventualmente induzam a sociedade a uma mudança. Pelo contrário, advém das massas. O que pode fazer um governo eventualmente progressista é contribuir para esse processo das massas, é entregar apoio por debaixo do tapete, por detrás do pano. Isto seria fundamental. Então, no final das contas, é a mobilização social direta. Porque se cai um governo, se perde uma eleição, a sociedade está mobilizada. E se perdermos uma eleição e este conselho estiver todo ele instituído, bom conselho, com bons horizontes, com boas pessoas, o próximo governo desmonta tudo isso. Querem um exemplo? A EBC. A EBC estava relativamente bem montada, com nomes progressistas, até 2016. Numa canetada, tiraram todos. Então, de uma hora para outra, uma instituição que até tinha algum propósito progressista, ela foi desmontada, ela foi desmobilizada. Então, o que estou dizendo é que a nossa luta de transformação social tem que ser de base. Aquilo que eu tenho falado muito, o deputado Glauber Braga tem muitas vezes se referido, e tanta gente tem se referido, luta de base, luta de massa. É isso que tem que ser a fala pública, política. Claro, alguém vai dizer, mas o Estado e o governo podem fazer isso de alguma maneira? O Chávez fez, tantos outros fizeram. É isso que mobiliza as massas. Isso que você acaba de dizer está totalmente alinhado com o que diz aqui, ó, física, matemática e xadrez. A elite sabota o governo quando quiser. Se não houver uma educação política para o povo, serão enganados novamente. O César chega aqui como assinante, agradeço muito ao César. E o Júlio Beraldi, ele já tinha feito essa pergunta também sobre esse novo conselho, esse sistema de participação social que foi lançado. O César Rodrigues, Alisson, ele fala assim, ó, Atucho, o bolsonarismo está bem vivo na sociedade e no Congresso. Essa possível vitória do Marinho será uma tragédia para o restante do governo Lula, né? Bom, não se sabe ainda, isso vai acontecer na tarde de hoje. O Arthur Lira está eleito presidente da Câmara, até porque ele tem apoio do próprio governo, né? E eu quero te perguntar se
Isso era inevitável, se o governo tinha que ceder ao Arthur Lira mesmo, ó, já que não tem jeito, ele já está eleito, vamos tentar fazer o melhor acordo. Parece que o Rui Falcão será o presidente da CCJ, que é a comissão mais importante. E o outro ponto, essa questão do Rogério Marinho, que pode ser eleito no lugar do Rodrigo Pacheco. A principal agenda dele parece ser, caso vença, né, o eventual impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente do Alexandre de Moraes. Não sei se isso vai acontecer ou não, precisamos aguardar. Mas então, a relação do presidente Lula com o parlamento. Tinha que ser mesmo o Arthur Lira, não tinha jeito. E como é que você vê esse risco no Senado? Isto é a prova de que a gente tem que lutar em face de um leite derramado. E isto é o problema. Porque nas condições pelas quais a esquerda é minoritária na Casa Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, na condição pela qual a esquerda não tem penetração ideológica nas massas, só resta essa alternativa de pensar em fazer acordo ou de romper gloriosamente. Rompendo gloriosamente dá o que dá com Eduardo Cunha. Fazendo acordo dá o que dá com a submissão parcial aos ditames deste Arthur Lira e de outros mais. Ou seja, não tem nada bom nesse tipo de opção. E essa opção, então, é uma opção tirada no palitinho, de acordo com a circunstância. Dá para enfrentar, não dá para enfrentar. Aqui não é uma questão de estratégia, é uma questão meramente tática. E que não cabe a mim, que estou fora do parlamento, saber quanto alguém reage ou não reage, quanto dá para brincar ou não brincar com essa gente. Então, é uma questão, eu diria aqui, de só menos importância é essa de dizer se apoia ou se vai contra. A questão de base é que nós não temos efetivamente uma estrutura de mobilização social para fazer com que o povo resolva votar em deputados e senadores de esquerda. Porque a mais esdrúxula pessoa que sair pelo YouTube fazendo as coisas mais peculiares, essa pessoa ganha não sei quantos milhares de votos. Alguém sair por aí com uma arma atirando para cima é capaz de ter, de disparada inicial, 100 mil votos. E a esquerda não tem uma coisa como tal. Por quê? Porque a estruturação ideológica da sociedade prefere essa dimensão. A estruturação educacional da sociedade prefere gente zoeira, prefere gente que fala coisas politicamente incorretas, porque de ponta a ponta da vida de alguém, é só isso a sua estrutura de vida. É meme, é zoeira, é frase de 100 palavras, 100 caracteres e coisas mais. Então a pessoa tem uma espécie de molde de inteligência que só captura essa dimensão. E isso enfraquece sobremaneira a esquerda. Por quê? Porque a esquerda tem que falar coisas sérias, ela tem que propor transformação e não é na base de meme. Então, o que estou dizendo é que nós temos aí duas estratégias para um dia poder ter uma mobilização social e falar assim, metade da Câmara é de esquerda. Enquanto isso, a gente está chorando leite derramado. Para chegar lá, a gente tem duas estratégias, uma imediata e uma mediata. A imediata, da qual eu não vi nada em um mês até agora acontecer, é disputar o terreno da imbecilidade com a imbecilidade. O que quer dizer isso? Se o povo se orienta por meme, cadê o meme de esquerda contra o meme de direita? Se o povo se orienta por lacração de YouTube, cadê a lacração de esquerda contra a de direita? Até agora não tem nada. Até agora nós estamos falando de modo pleno, sereno, tranquilo, coisas que eventualmente alguém que aguenta uma hora de fala aguenta escutar e entender. Mas aquilo que a disputa imediata não tem. Então, efetivamente, o que estou dizendo é que a gente não entrou ainda, eu estou dizendo aí no caso do governo. O governo tem uma arma em um mês que dispute meme em rede ou comunidade. Cadê os grupos enormes de WhatsApp de esquerda para combater o grupo de WhatsApp de direita? Para a tia do WhatsApp poder entrar no WhatsApp de esquerda também em face do direito. Até agora não tem nada. Então a gente não tem nem a disputa imediata para ver se daqui 2 anos faz vereador de esquerda na Câmara Municipal. A disputa mediata é aquela por qualificar melhor a nossa gente. Então essa disputa é uma disputa de alto nível, é um investimento educacional enorme, é, de fato, desmobilizar esta estrutura do financiamento de escola privada e passar para a escola e faculdade e universidade pública, para ver se forma alguém que não fique apenas colando, passando uma prova de uma faculdade privada, mas que leia um livro na biblioteca, que aguente seu cérebro parar 2 horas para ler um papel, um livro para lá e para cá, para ver se sai um pouco do meme e se sai do WhatsApp. Essa dimensão é a mediata também. Não estou vendo nenhum aspecto desse sentido. Me parece que ainda, por enquanto, a disputa educacional é padrão Lehman de eficiência educacional versus padrão desmonte educacional. Então, também não tem aqui uma maiúscula força de cultura e de erudição e de intelecção do povo. Mas a gente não tem nem a do meme. Ainda não tem
grupos de 1 milhão de pessoas, 5 milhões, não sei quanto, de gente de esquerda sendo mobilizada nas massas. Então, a gente tem que agora, dado que o leite derramado é sempre derramado, dessa vez chorar se fica com Lira, se não fica com Lira, mas a minha pergunta central é até quando a esquerda será minoritária nas casas legislativas do Brasil? Isso, e tendo que fazer acordo com essas figuras, né? A Clarice Espinassar diz assim: a extrema-direita está muito ativa nas redes sociais. Você falou do padrão Lema, né? Aliás, hoje tem uma notícia, está até na nossa manchete agora, parece que tem suspeita de rombo. Também na Ambev as ações estão derretendo, rombo contábil, fraude, e é uma coisa que está se tornando marcante no capitalismo, as fraudes contábeis dos bilionários. Tem um personagem indiano que perdeu 50 bilhões em uma semana, que era o homem mais rico da Ásia. Queria te perguntar, Alisson, se esse caso Americanas, essa desmoralização, abre uma oportunidade para o governo, inclusive discutir o próprio neoliberalismo, porque o neoliberalismo entra, né, ideologicamente na educação, em várias frentes, inclusive no governo, através das fundações. Você acha que o governo está comendo mosca nesse caso? Sim, efetivamente era uma chance de ouro para o governo recompor ideologicamente a ação política institucional. Lula, quando veio a crise de 2008, ele percebeu, no seu governo, que era o segundo, que havia uma margem para crescer à esquerda, e assim o fez. A atual circunstância, no entanto, faz com que o terceiro governo Lula, com todas as qualidades em face dos governos anteriores, de Bolsonaro, Temer e seus descalabros, esta posição do presidente Lula no seu terceiro mandato, eu diria que fica a meio termo entre o primeiro mandato e o segundo mandato. Lembrando que o primeiro mandato era composto de Palocci e Meirelles. O primeiro mandato de Lula se abriu neoliberal. Ele deixou de ser desta facção neoliberal de direita no meio do primeiro mandato, no final do primeiro mandato, para o segundo. É quando, então, ele vai para uma espécie de posição, eu diria, neoliberal de esquerda, não mais neoliberal de direita. Pois bem, me parece que a atual circunstância, a atual posição do terceiro governo Lula é o meio termo entre o primeiro mandato dele e o segundo mandato. Isso quer dizer, ele não é tão de direita quanto o primeiro mandato. Não tem Palocci e Meirelles nesta composição de início do terceiro governo. Não tem uma posição desta que tem que falar primeiro as finanças e evitar o gasto público. Desse jeito não tem. Provavelmente daqui a pouco pode vir, porque a direita domina os ministérios da economia, que dizem respeito à economia. Mas não tem assim. Mas também não tem uma posição como teve a posição do seu segundo mandato. Fica meio termo. Então, como se zoava antigamente que havia a terceira internacional na União Soviética e os reformistas da Alemanha eram a segunda internacional, a Áustria, naquele tempo, depois da Primeira Guerra Mundial, a Áustria quis ser meio socialista e meio capitalista. Então as pessoas zoavam que a Áustria tinha a segunda e meia internacional, não era nem a segunda nem a terceira, ficava no 2,5. Me parece que o governo Lula, entre o 1 e o 2, ele está no 1,5, o 3 é o 1,5, ou seja, ele não é igual ao Palocci, ao Meirelles, mas ele não aproveita as oportunidades como aproveitou com a crise de 2008. Então, no caso das Americanas, não me parece que o governo agora veja essa janela de oportunidade e faça alguma coisa, porque me parece que, de fato, este governo Lula ele está um pouco mais refém da lógica do capital, isso sempre qualquer governo não só o dele, mas ele também está um pouco mais refém dos Estados Unidos. Então, a disputa, inclusive, aqui seria tema para uma próxima entrevista nossa, mas a geopolítica do Brasil, que vai recompor com os BRICS, não vai recompor totalmente como era antes. Os Estados Unidos estão colocando o Brasil relativamente no bolso, então é preciso apoiar a Rússia, é preciso apoiar a China, mas principalmente a América Latina, ou seja, o quintal tradicional do Brasil, não mais uma ação grandemente em favor dos BRICS. Que será em favor dos BRICS? Será, não tem outro jeito, mas não como foi antes. Então, me parece que tudo está a 1,5, não a 2. Portanto, nessa dimensão, as Americanas seriam um movimento extraordinário para poder pegar a Eletrobras, poder mexer nesse instrumental, mas me parece que tem algum freio que puxa para não pisar no acelerador. E tudo isso é um arranjo do grande capital brasileiro e estadunidense que não vai deixar esta questão se desmobilizar. E me parece, Leonardo, que talvez
A única questão de aprendizado que haja por aí é que aí terá vergonha na cara alguém que venha dizer assim, eu defendo o padrão Lehman de educação. Acho que para isso, então, a gente aprendeu. Pelo menos, espero eu. Acho que a gente não vai mais escutar isso. Podem até seguir, mas falar, eu acho que vai ser Agora, mais... uma coisa é não falar padrão Lehman na educação, não sei nem se vamos ganhar isso, mas tomara que ganhemos. Agora, poderíamos estender e falar, não quero padrão Lehman na Eletrobras. Isso não me parece que está no movimento atual, não me parece que esteja na tinta que se possa pintar do quadro. Então, para mim, é muita tristeza ver perder esse momento, porque é prova de que será, nesta toada, um governo de amarração provisória de pontas, e daqui a pouco se esgarça. Importantíssimo. Entrevistei, inclusive, nesse fim de semana, o nosso amigo comum, Gilberto Bercovitch, e ele está aflitíssimo, na verdade, com essa inação relacionada ao caso da Eletrobras. Marcolino dizendo, ó, Mascaro tocou num tema importante, temos uma parte da sociedade que está se educando por vídeos curtos, formatados iguais e superficiais, inibidores de reflexão. É a tiktokização da linguagem. Alisson, eu quero te fazer uma pergunta, porque todo mundo está falando aqui, inclusive nos comentários, sobre a força dessa nova comunicação, dos memes, etc., da extrema-direita. Eu vejo a imprensa comercial hoje com muita dificuldade para encaixar ataques ao presidente Lula. Aconteceu um exemplo na semana passada que para mim foi muito sintomático. Houve uma fake news publicada pela Folha de São Paulo de que o governo estaria escondendo não sei o quê da festa, da posse, e alguns jornalistas que são referenciais da imprensa comercial, não vou dizer os nomes, tentaram postar essa notícia no Twitter dizendo, veja bem e tal, tá, aquela coisa, foram massacrados. O que eu vejo é que existe uma rede de proteção, existe um cansaço da sociedade grande em relação, vamos dizer assim, às manipulações de imprensa, o bolsonarismo relativamente retraído, e um esquadrão de defesa, de fato, do governo Lula nas redes, para não deixar a imprensa comercial crescer em críticas vazias ao governo Lula, né? Então, esse é um aspecto positivo. Essa imprensa comercial está com poucos instrumentos na mão. Vou dar exemplos também. Tentaram encaixar denúncia contra ministros periféricos, logo o assunto caiu em desuso. Ou seja, essa imprensa está menos capaz de derrubar ministro, de fragilizar, de pautar a agenda pública. Mas isso, então, cria uma... Será que isso está criando uma falsa sensação de tranquilidade? O subterrâneo ele é muito mais perigoso por essa nova comunicação da extrema-direita que está continuando a correr firme, com força nas redes? Algumas coisas aconteceram nos últimos anos e estruturaram uma mudança impressionante na estrutura de algumas instituições sociais. Uma delas é no jornalismo e na comunicação. Historicamente, a crise do jornalismo nunca existiu de modo tamanho que se pudesse contrastar a miséria do jornalismo com uma superação desse quadro. Estou dizendo é que em 64, por exemplo, o Estado de São Paulo, que apoiou o golpe e a ditadura, depois teve o desplante de sendo censurado, colocar a receita de bolo e passar por vítima. A Folha de São Paulo, que emprestou carro para a ditadura para levar coisas para lá e para cá, e gente torturada para lá e para cá, depois posa de defensora da democracia. Então, estas instituições, elas se preservaram nos golpes anteriores. Só que estas gerações de agora viram a hipocrisia e o cinismo dessa gente num nível extremado. Então, a própria geração atual conseguiu ter meios de entender o que se passa com o jornalismo e com os meios de comunicação de massa. Então, não cola mais esse discurso. Isso é um aspecto positivo. Ou seja, a imprensa comercial perdeu credibilidade e capacidade de influir. A credibilidade em si. Um segundo movimento é que ela não consegue mais falar para as massas, porque ninguém lê mais jornal, ninguém lê mais texto com mais de não sei quantas palavras. Então, perdeu também a forma, além de perder a credibilidade. Pois bem, isso para nós parece muito interessante. Agora vem a tragédia. A direita já encontrou, antes disso, a sua nova forma. E a sua nova forma é esta. E esta está intacta. Então, para nós de classe média que vivemos em ambiente de gente que sabe ler um jornal, parece que o mundo melhorou um pouquinho, porque para nós, efetivamente, o pessoal está constrangido. Não tem mais grandes nomes na Folha de São Paulo, João de Freitas foi demitido e outros mais pediram para sair, e tudo mais, porque nós estamos vendo de camarote a derrocada deste sistema de jornalismo. Só que o povão nunca lê um jornal, então para ele, Jânio de Freitas não é um nome que ele conheça. De tal sorte que continua no TikTok, continua no WhatsApp,
continua nessas ferramentas infernais. Então, o que estou dizendo é que ficamos agora num limbo. Por quê? Porque não tem mais o jornal, temos os espaços de esquerda que tomam o que era o jornal, só que o povão inteiro está mobilizado pela direita e a gente não conseguiu furar esse cerco. Obrigado, Alisson. O Esdras Nascimento também confirmando, dizendo assim, ó, as redes sociais estão virando fábricas de loucos e fanáticos reacionários. Esse precisa ser o principal debate do país. Bolsonaro foi resultado do problema das redes e não causador. O Ramon fala, excelente convidado, o Alisson traz comentários muito importantes para a nossa sociedade. E o Júlio Beraldi pergunta, referendos podem ser instrumentos de mobilização? Eu me lembro, quando no governo Lula passado, lá atrás, acho que foi com a Dilma, na verdade, que ela começou a falar mais em referendo. Impressionante como a imprensa comercial começou a se mobilizar. Por quê? Porque os referendos, a democracia direta, né, ela confronta essa democracia representativa que é dominada pelo capital. Como é que você vê a questão dos referendos, Alisson? Eu penso que isso seja, claro, louvável, tudo que vem a favor é bom, só que observemos nós. O Bolsonaro e a extrema-direita dominaram o Brasil, mobilizaram as massas sem precisar de um referendo. Então, efetivamente, a mobilização vai entrando no nível do inconsciente das pessoas, e não numa disputa como essa, armamento, desarmamento. Se eu faço aqui um referendo a respeito do desarmamento, ganha o armamento. Então, no atual momento, não é assim que mobiliza. O que mobiliza é efetivamente o potencial, a informação que venha no imediato. Ou seja, quem tem o meio tem qualquer mensagem. O McLuhan, do tempo que o Atushi fazia, provavelmente faculdade de jornalismo, devia ouvir falar do Marshall McLuhan. O meio é a mensagem. É isso que o bolsonarismo tem um meio, a partir daí ele pode falar qualquer coisa. O que ele falava antes, hoje ele fala o contrário. Ele tem um meio, o que a esquerda não tem é um meio. Então, efetivamente, não é pela instituição que se mobiliza, é pela ação direta das massas. É isso que faz falta para nós, e é assim que se mobiliza a sociedade, tendo o que falar, tendo linha de argumentação, sendo cristalino naquilo que fala, para ter um horizonte para as massas. Não pode apenas oferecer boas políticas públicas, tem que mobilizar para a esquerda, tem que ter uma fala de condução para a transformação social e aguentar o tranco dessa fala, como fez a extrema-direita. Sou de direita e vou levar a sociedade para tal. Sou de esquerda e quero mudar a sociedade, transformá-la. O capitalismo é o problema. Enquanto nós não falarmos isso, a gente não consegue mobilizar as massas. A gente vai sofrer porque as massas são todos mobilizadas para dizer que a direita é que é boa. Alisson, deixa eu agradecer e mandar um abraço aqui para a nossa amiga Juliana. Excelente entrevista, saudações aos queridos. Tem que pedir desculpas para ela me pediu um artigo para um livro que ela está organizando para Boitempo, e eu dei trabalho, viu? Falei, pô, estou sem tempo, finalmente consegui entregar no fim de semana passado. Mandar um abraço. Nós seremos coautores de um livro, Leonardo, porque eu também sou coautor desse livro, a gente vai estar juntos no lançamento. Isso eu vou botar na biografia, isso é fantástico, não podia ser melhor. Você falou dos tempos de faculdade, ó, isso aqui me mandaram hoje, eu achei tão legal, eu recebi uma foto. Essa aqui é minha turma de jornalismo, eu estava aqui, eu já ia de gravata, isso é interessante. Puxa vida! Você é muito formal também, então tinha cabelo naquela época, não era mais magrinho e tinha cabelo, estava ali. Fiquei muito feliz com o Vladimir Gramacho, que me mandou essa foto do pessoal da UNB nos anos 90, né? E falava, discutia-se essa questão de fato do McLuhan, né, na época. Que coisa maravilhosa. Leonardo, eu fico muito feliz, inclusive, em ver essa comunidade tão unida conosco, porque esse trabalho tem sido um trabalho muito bonito. Eu volto a dizer aqui, da alegria quando eu vou por aí, pelo Brasil, as pessoas dizem, ouvi você e o Leonardo semana passada, e você talvez não saiba, Leonardo, o quanto de gente diz assim, olha, Alisson, diga para o Leonardo tal coisa, etc e tal, enfim, é uma coisa linda essa. As pessoas nos acompanham como se fossem nossos amigos, e são nossos amigos e amigas de todo dia. Que coisa maravilhosa. É isso aí. Alisson, obrigado a você, foi muito bom te entrevistar nesse mês, quem sabe a gente volta a falar no mês de fevereiro ou no comecinho de março. Grande abraço, tudo de bom e vamos em frente aqui. Deixa eu só achar aqui a vinheta agora para encerrar. Valeu. Obrigado, querido. Até mais. Boa tarde a todos e todas. Obrigado.